da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Deixemos agora o filho de Samuel Davenport entregue à sua luta espiritual e voltemos à modesta chácara de Ávila, onde passaremos a examinar um novo acontecimento. Precisamente um ano depois do auxílio prestado ao espírito Antero de Oviedo, por aquela que lhe fora a mãe adotiva na terra, nascia o primeiro filhinho de Dolores. Todos esperavam aquele advento com alvoroçada alegria, mas a criança causou a maior decepção. A mãozinha e o pé direito apresentavam-se deformados, e não só isso, como o singular defeito do aparelho visual. A mão tinha apenas 2 dedos, enquanto o pé os tinha tortos e retraídos. No primeiro dia, os pais tentaram encobrir o fato, acabrunhados e receosos, mas a velha serva que servia de parteira na grande propriedade dos Estigarríbias levou a notícia a Dom Alfonso, cujo pai não admitia a existência de aleijados em seus domínios. Na manhã do segundo dia, João de Deus foi chamado pelo amo mais moço, que lhe falou irritado e severo: "Hás de reconhecer que fomos bastante cordados por ocasião dos teus matrimônios, mas a fazenda não pode sustentar tais anomalias." O pobre pai não ignorara a sorte reservada aos pobrezinhos que nasciam assinalados por estigmas dolorosos, incapazes para o trabalho, e respondeu humildemente: "Já sei, senhor, mas peço-vos, pelo amor de Deus, não seja meu filhinho eliminado, pois hoje mesmo dar-lhe-emos novo destino." Dom Alfonso aqueceu enquanto o infeliz servo regressava ao ambiente doméstico. Depois de comunicar à esposa o ocorrido, misturou com as dela as suas lágrimas. Devidamente resolveram recorrer à bondade de Dona Madalena para que a criança fosse socorrida. Ponderaram as dificuldades extremas da generosa benfeitora e, acanhados dele falar diretamente, resolveram chamar a pequena Alcione, que de certo os auxiliaria com a sua ternura infantil. Atendendo ao chamado, a graciosa menina aproximou-se curiosa do berço improvisado. Dolores esforçou-se heroicamente para não chorar e falou: "Mandei buscar-te, Alcione, para dizer que o pequenino é teu e de tua mãe." A menina arregalou os olhos de alegria, entremostrando o assombro infantil. Sem nada dizer, estendeu os bracinhos com sublime expressão de doçura. João de Deus envolveu o filhinho na camisola rendada que Madalena havia dado e ajudou a segurar a criança. Alcione exultava de alegria. Com enorme cuidado voltou a casa, provocando a admiração maternal. A esposa de Cirilo surpreendeu-se, transbordante de júbilo. Alcione mostrou-lhe a criancinha murmurando: "Julgo que a cegonha deixou cair o pequenino em lugar errado. Deus não o mandou para Dolores, porque ela me disse que o bebê é meu e da senhora." "Não é possível", afirmou Madalena curiosa. A filha fez um gesto de quem não desejava qualquer modificação na providência e sentenciou: "Ah, mamãe, não fale assim." E, como que buscando uma defesa prévia, aproximou-se mais da mãezinha e continuou a dizer com graciosa expressão: "Se a senhora o deixar comigo, nunca mais pedirei brinquedos, e carregá-lo-ei ao colo para não lhe dar trabalho." A genitora supunha que tudo aquilo não passasse de capricho infantil e acrescentou: "Não podemos separá-lo de Dolores, minha filha. Terias coragem de vê-lo chorando longe da mamãe?" João de Deus acompanhava o diálogo, afogando o coração em lágrimas, mas vendo que Alcione se preparava para responder, pediu a Dona Madalena um momento de atenção em particular e falou gravemente: "Minha senhora, conhecemos as vossas dificuldades. Entretanto, não temos outra fonte de caridade a quem possamos recorrer. Ignorais talvez que aleijados ou cegos de nascença dos escravos de algumas fazendas coloniais são eliminados ao nascer. Os Estigarríbias adotam esse regime. É verdade que Dolores não tem o estigma do cativeiro, mas tenho eu, infelizmente, na qualidade de pai."
Hoje de manhã, Dom Alfonso me chamou para tratar do caso e acabou por intimidar-me a consumir com o desgraçadinho. Mas isso é uma imposição criminosa, atalhou a filha de Dom Inácio. Ainda assim, é tradicional na colônia, onde os brancos têm filhos, mas os pretos só têm crias. Seria talvez interessante reclamar e defender meus direitos, mas sei que nada adiantaria. Ou antes, que me valeria o ser reconduzido a ferros para os duros trabalhos da minha primeira mocidade. Compreendo, disse Madalena. Lembremos-nos então, Dolores, e eu, de solicitar-vos esse sacrifício, por quem sois, ajudai-nos a salvar o pequenino. Madalena considerou os apuros em que se via para manter o exíguo lar, mas, profundamente comovida, não hesitou um minuto e respondeu: Não julguei que se tratasse de problema tão grave, mas já que assim é, vocês devem contar conosco. Seu filhinho será bem meu, também meu. Dolores virá amamentá-lo em minha companhia, e por tudo o mais fiquem descansados, porque o Petit será o irmão mais moço de Alcione. Será vosso servo, murmurou o semi-liberto, enxugando uma lágrima. Não, será meu filho, emendou a filha de Dom Inácio, voltando incontinente à sala, onde a criança choramingava nos braços carinhosos da filha. Tomou-a e aconchegou ao coração. Não saberia jamais definir as doces comoções que se lhe apossaram da alma generosa. Acariciou a mãozinha defeituosa, beijou-a com ternura. O recém-nascido aquietou-se brandamente, e quando João de Deus se despedia para atender ao labor diuturno, a esposa enfermiça de Cirilo Davenport mergulhava num abismo de profundas interrogações. Por que mistério o filhinho de Dolores ia reclamar seus carinhos maternais? Contemplou-lhe detidamente os traços grosseiros, aliados aos defeitos físicos que lhe haviam assinado tão doloroso destino. Mergulhada num lar de cismas atrozes, rogou a Deus lhe concedesse forças para desempenhar a tarefa maternal até o fim. Não ignorava a extensão dos sacrifícios que a decisão lhe impunha nas lides diárias. No entanto, a criança reclinada ao seio parecia falar-lhe intimamente de um infinito reconhecimento. Não podia contar as próprias forças, mas habituara-se a confiar na misericórdia de Deus. À noite, como de costume, Padre Damiano apareceu para o serão habitual. Madalena relatou-lhe o fato da manhã, extremamente comovida, comentando o caráter inexplicável das suas comoções, e o velho amigo acentuou: Deus tem numerosos meios de aproximar as almas. Quem poderá saber de onde vem esta pobre criança tão penosamente assinalada do berço? Estejamos preparados para cumprir os celestiais desígnios e agradeçamos sinceramente a emotividade maternal que bafejou seu coração. Mal acabava de o dizer, Alcione entrou na sala com a criança ao colo. Depois de saudar afetuosamente o sacerdote, apresentou-lhe o seu bebê, com requintes de zelo. Este menino, Padre Damiano, foi a cegonha quem trouxe do céu para a mamãe e para mim. Veja como é bonito. O eclesiástico tomou o petis cuidadosamente enquanto a menina o ajudou a segurá-lo convenientemente nos braços, murmurando: Sem dúvida, é um belo rapaz que Deus nos mandou. Em seguida, fixou nela os olhos e interrogou após uma pausa: Como se chama? Alcione lembrou a história que mais admirava entre as que a mãe costumava respingar, das obras irlandesas que o marido lhe deixara, e voltando-se para a genitora, como a pedir-lhe aprovação, respondeu: É Rob. Um lindo nome das terras de teu pai, disse o religioso, revelando interesse. E por que o escolheste? O senhor não sabe a história? Ela disse. Não, conta lá. A pequena Alcione assumiu encantadora atitude por coordenar detalhes na mente infantil e explicou. Rob era um menino que a cegonha esqueceu numa rua, quando todos dormiam, mas depois foi achado por uma senhora de bons sentimentos, que o criou para as coisas de Deus. Muita gente o julgava insuportável, porque era muito feio, mas era tão generoso e tão humilde que recebeu de Jesus uma grande missão.
Lembraste muito bem, Alcione. Estou certo de que o Salvador há de amparar este nosso hobby. O sacerdote examinava a criança com atenção, depois de lhe observar o defeito dos olhos. Examinou o pé e a mãozinha mirrados. Parece doentinho, acrescentou um tanto impressionado. Acredito que não poderá trabalhar muito bem quando ficar homem. Alcione havia-se assentado em atitude expectante, e ouvindo a alusão do velho clérigo, acrescentou solícita. Mamãe, já falou isso, mas o senhor não acha que o hobby poderá aprender música? Damiano compreendeu o alcance da infantil lembrança e opinou satisfeito. Muito bem lembrado. Estudará em nossas aulas e, quando crescer, dar-lhe-emos um violino de cremosa. A menina bateu palmas de contentamento, como se houvera resolvido o problema de alta relevância, e, aproximando-se do sacerdote, tomou o petisco com infinitos cuidados, enquanto a mãe lhe acompanhou os movimentos com um olhar de ternura indefinível. Assim, regressava Antero de Oviedo, ao cenáculo do mundo, para as tarefas laboriosas da redenção.